ele é superior a mim. E aí vem a pergunta, mas por quê? Por que este que aparece depois, que nasceu depois, que começou o ministério depois, por que ele é mais importante do que você que já está no trabalho, que já está aí pregando, que já está batizando? Por que ele tem a primazia? Por que ele é superior em importância? Por que ele tem uma posição mais elevada? Por que ele tem uma eminência maior? Por quê? Você está dizendo isso. E João então explica. Ele diz, porquanto já existia antes de mim. Ele é muito mais importante do que eu, desfruta de uma posição muito mais elevada do que a minha, por uma razão. Ele, na verdade, já existia antes de mim. Ele nasceu depois de mim, mas não se deixe enganar pelas noções que vocês têm aqui na presente história, porque existe uma supra-história, existe uma eternidade, e ele já existia desde os tempos eternos, como diz Miqueias no capítulo 5, versículo 2. Miqueias capítulo 5, versículo 2, diz expressamente que o Messias que nasceria em Belém, ele se apresentaria aqui, evidentemente, trabalhando e ministrando para a redenção de Israel, mas o texto fala que as suas saídas são desde os tempos eternos. Ele é eterno, ele já existia antes de João, ele já existia antes do universo. E isso é muito claro no próprio texto do capítulo 1. Vejam no capítulo 1, vejam os versículos 1 a 3, que falam da pré-existência do verbo. Veja o que diz. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Por isso ele tem a primazia. Ele já existia antes de mim. Ele é eterno. Ele é antes dos tempos eternos. Ele, sendo pré-existente, sendo superior e pré-existente, a partir disso, nós podemos concluir que ele é divino, e por isso tem a primazia. De fato, o texto diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Por isso ele tem a primazia. Por isso ele está acima de todos. Na história, João diz, ele se manifestou depois de mim, mas eu não tenho a primazia sobre ele. Eu não sou mais importante do que ele. Ele tem a excelência suprema, porque ele já existia antes de mim, e existia antes de mim porque ele é eterno, e é eterno porque ele é o verbo, e o verbo é Deus.